Amém? 1 Samuel capítulo 7, versículo 7 ao 17. Pastor, isso tudo, 10 versículos? 10 versículos. Eu vou ler e você vai me acompanhando aí na sua Bíblia, ou no seu app. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Fala comigo, quando eles estavam reunidos, eles atacaram. Não atacaram quando estava separado, atacaram quando estava reunido. E disseram, e para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus. Fala comigo, medo. Seu medo tem uma fonte. Todo medo tem uma fonte, você sabia disso? Todo medo tem uma fonte. E a fonte do medo aqui nesse texto eram os filisteus. Por quê, irmão? Porque todo medo tem uma fonte. E qual é o objetivo do medo, irmão? Te parar. Mas uma coisa que você precisa entender é que o medo, ele tem um poder redentivo. De quê? De fazer com que você, pela força do medo, entregue o controle das coisas para Deus que você não queria entregar antes. Porque no medo todo mundo ora. No medo todo mundo busca, no medo todo mundo clama. Então eles estavam reunidos e os filisteus foram para atacá-los e eles ficaram com medo. Fala comigo, ficaram com medo. De quem? Dos filisteus. Então a fonte do medo deles aqui eram os filisteus. E disseram a Samuel: não para de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro como holocausto. Fala comigo, cordeiro, holocausto. E ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou. Fala comigo, trovejou com um grande estrondo. Eu não sei se isso faz sentido, mas aqui fala trovejou com um grande estrondo, porque trovejar para mim já é um grande estrondo. E ele trovejou contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem um altar, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Fala assim comigo, até aqui, dezembro, nos ajudou o Senhor. Versículo 13. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante toda a vida de Samuel. Versículo 14. E as cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel. Fala comigo, restituição. Desde Ecrom até Gate, Israel libertou os territórios ao redor deles do poder dos filisteus. E houve também paz. Fala comigo, tempo de paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida, e a cada ano percorria Betel, Gilgal, Mispa, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá, aonde ficava a sua casa, e ali liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar de honra ao Senhor. Fala comigo, e ele construiu um altar de honra ao Senhor. Como de costume, fecha os teus olhos, abre o teu coração e desde já me abençoa. Clama ao Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele Deus que não está morto, mas está vivo. Aquele Deus que não nasceu nessa época, mas nasce todos os dias no nosso coração. Porque Jesus brota, Jesus flui, Jesus cresce dentro de cada um de nós à medida que a gente se entrega, à medida que a gente adora, à medida que a gente vê, que a gente crê, que a gente se submete a Ele. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez eu oro nessa noite. Como a gente acabou de ler, eu creio, Pai, que é uma estação onde os medos serão redefinidos, entregues no altar do Cordeiro. O teu povo está aqui reunido e talvez há filisteus batalhando nas regiões espirituais.
A gente está aqui, mas a gente não sabe o que está acontecendo lá, nas regiões do Espírito. Com certeza é uma batalha, porque quando eles veem o teu povo reunido, é ali que eles ficam com medo, é ali que eles temem. Eles não temem uma ovelha solitária, uma pessoa só, um profeta sozinho, abandonado. Mas quando o teu povo se junta, quando o teu povo se une, a tua palavra fala que unidos desceu fogo sobre eles, do Espírito Santo, e eles tocaram toda uma nação. Pai, no nome de Jesus eu oro que hoje seja uma noite de destravar, de fluir, de acessar, de destronar o medo, de restituição, de paz, de reconquista, e uma noite de ouvir o Senhor, brada, Senhor, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, tu és grandioso. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome mutável. abençoa-nos nessa noite, Senhor. Ensina-nos essa noite. Interfere essa noite. Antes mesmo de pregar, do culto acabar, o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui: eu estou interferindo. Era interferência que você precisava? Eu estou interferindo. Fala para você, profetiza o teu coração. Hoje é noite de Deus falar. Hoje é noite de interferência. Aleluia. Amém? Pode sentar, pode ficar de pé comigo. Você é livre para ficar sentado ou ficar de pé. Hoje eu estava no restaurante comemorando o aniversário da Tati. E a mãe dela está aqui hoje. Irmão, é vitória, é sobrenatural. E a gente foi no banheiro, acabou que eu e o Andrezão se encontrou na saída do banheiro. E ele, curioso: pastor, e aí, o que é que tu vai pregar hoje? Aí eu fiquei sem querer dizer. Ele, não, fala aí. Aí eu falei o tema da mensagem. Ele fez: ih, lá vem mais meme. Aí eu fiz: rapaz, vocês olham pra mim, só estão pensando em meme agora, por quê? Mas hoje, queridos, na verdade, é uma mensagem que já está borbulhando no meu coração há bastante tempo, desde que eu assisti o filme de Thor, né? Quando o Thor ele cai numa dimensão que ele se encontra com o Hulk, né? E quando ele se encontra com o Hulk lá, ele está lutando, e o coitado, irmão, cortaram o cabelo do Thor, e o Thor fica sem saber o que fazer, sem o cabelo e sem o machado. Aí ele vai lutar logo com o Hulk, irmão. Leva ali uma surra. Quando ele apaga do soco que ele leva do Hulk, irmão, eu tive um êxtase ali vendo aquela cena. Aí ele apaga, se encontra com Odin, seu pai. Pastor, você está pregando de filme? Não, irmão, eu estou tentando te dizer como foi que Deus começou a ministrar comigo. Se você quebrar essa peregia, você arruma, mas não é isso que eu estou te falando. E aí lá no sonho o pai dele chega para ele e fala assim: você não precisa do martelo, você é filho do trovão. Desperta o raio que tem dentro de você. Irmão, ele acorda com aqueles raios no olho. Eu já vi aquilo e fiquei: uau, chaca. E ele vai dar um soco no Hulk. E se não é intervenção do Alexandre de Moraes lá da dimensão da galáctica, o
Thor tinha ganho a luta. Mas por que eu estou te falando isso hoje? Eu quero te falar hoje, o tema da mensagem é, fala comigo, o altar do trovão. Hoje eu quero falar sobre o altar do trovão. Esse texto que a gente acabou de ler, eu já te falei, ali define o medo, a fonte do medo. Mas a gente também aprende que no meio do teu medo, Deus também te dá livramento através do cordeiro, porque em cima do altar tinha um cordeiro. Fala comigo, em cima do altar tinha um cordeiro. Porque não é teu pastor, não é teu chefe, não é o presidente o novo presidente da nação, não é um juiz, não é um novo bilionário, não. Quem vai te dar livramento é o cordeiro. Agora a gente também precisa entender que antes do sacrifício eu preciso ter o altar. Eles tinham um cordeiro, mas eles precisavam também ter um altar. Fala comigo, altar. E é por meio do altar, no meio dos nossos medos, das nossas batalhas, é que a gente também obtém resposta. Porque aqui eles estavam reunidos, com medos, passam batalha, sacrificam um cordeiro, mas a Bíblia diz que Deus fala com eles, ou seja, fala assim comigo, altar é lugar de resposta. Por quê, irmão? Porque muitas vezes durante esse culto aqui, a gente está no meio de batalha. Você não está vendo, mas Deus está batalhando por você agora mesmo. Eu sempre agradeço a Deus todos os dias por Ele ter me livrado da morte. Mas pastor, o que foi que Deus se livrou da morte? Eu não sei, mas com certeza me livrou. Por quê? Porque no meio da tua vida existem batalhas, mas é no altar que a gente obtém resposta. E uma das coisas que eu também aprendo com esse texto, fala assim comigo, o sacrifício não era simplesmente uma oblação, era uma oblação e libação. Fala comigo, oblação e libação. Ou seja, tinha fumaça, mas também tinha sangue. Porque em Israel havia vários tipos de altares e vários tipos de sacrifícios, mas dois eram principais, oblação e libação. O da fumaça e o do sangue. Nesse aqui de Samuel tinha fumaça e tinha sangue. Fala comigo, no altar do trovão tinha fumaça e tinha sangue. Por quê? Porque no meio do problema, irmão, no meio daquela luta, a minha Bíblia fala que o próprio Deus deles trovejou. Fala comigo, Deus trovejou. Eu já quero te dizer, irmão, como um profeta na tua vida nessa noite, eu não sei o que você está passando, eu não sei onde você está, mas eu quero te dizer que se há altar, se há cordeiro no altar, o Deus de Israel, Ele vai trovejar. E não é qualquer trovejar, é um trovejar estrondoso. Irmão, o negócio era tão forte que a Bíblia diz que quem estava com medo agora fica corajoso, e quem estava amedrontando agora fica em pânico, porque Israel estava com medo, mas depois que Deus trovejou, agora são os filisteus que estavam em pânico. Eu não sei você, mas pânico é o next level do medo. Porque existe medo, existe pânico. Porque até Deus trovejar, era você que estava com medo. Mas quando Deus troveja, não, você não está entendendo. São os teus inimigos que ficam em pânico. O diabo fica em pânico quando Deus troveja. Mas pastor, como é que eu faço, irmão? Fala comigo no altar. Por quê, irmão? Porque é no altar onde tudo que começa no medo encontra o seu propósito. Porque tudo que você começa fora do altar, você começa no medo. Porque a razão é o medo. Pode analisar, irmão. Sempre tem um medo que te move, um medo que te para. Mas quando você encontra um altar, você começa no medo, mas o altar ele te atrai para o propósito. E quando a gente fala de altar, existem vários tipos de altares. Segundo a Bíblia, o primeiro altar, na história bíblica, da cronologia da Bíblia, ele está lá em Gênesis 8 com Noé. De certa forma, há quem fale que lá Caim e Abel, há um altar ali escondido. Mas não há menção da palavra altar. E a palavra altar em hebraico significa misbeia. Fala comigo, misbeia. Ou seja, lugar onde se mata. Fala comigo, altar é lugar onde se mata. E a Bíblia também nos fala que havia 4 tipos de altares. Quantos? Fala comigo, 4. Terra, ouro, bronze e pedra. Esse altar que a gente acabou de ler de Samuel, especificamente é de pedra.
O altar de terra era o altar do recomeço. Foi o altar que Naamã, quando caiu e se restaurou da sua lepra, mergulhou no Jordão várias vezes, ele fez um altar de terra. É o altar do recomeço. Então não é o altar do recomeço que eu quero falar para você hoje. Eu quero falar sobre o altar do trovão e das pedras. Fala comigo, altar do trovão e das pedras. Mas esse altar de 1 Samuel capítulo 7 é um altar especial. Por quê? Porque cada altar, terra, bronze, pedra e ouro, ele estava relacionado a um ciclo, a um momento de Israel. Mas esse altar de 1 Samuel capítulo 7, ele está no meio de uma transição. Fala comigo, transição. É uma transição. E para a gente voltar para o texto, eu preciso resumir um pouco da história de Israel como povo. Fala comigo, povo. Porque Israel nasce como uma pessoa. Abraão se transforma em uma família, se transforma em tribos e depois vira um povo. Mas Israel como povo, a história de Israel como povo começa ali em Êxodo, final de Gênesis, quando eles entram no Egito. E eles ficam ali escravos por aproximadamente 430 anos. A Bíblia diz que eles não aguentam o peso da escravidão, começam a clamar, a interceder, a orar, a pedir a ajuda do céu, e Deus decide ajudar, envia Moisés. E a Bíblia nos conta que das 66 famílias que entraram no Egito, porque estavam com fome, buscando abrigo, buscando estrutura, emprego, melhor condição de vida. Depois que Moisés é usado por Deus, libera as pragas do Egito, o faraó deixa eles irem. A Bíblia diz que 600 mil homens, mas mulheres e crianças saíram do Egito. Quantos? Segundo o historiador Flávio José, se eram 600 mil homens, a gente pode calcular que eram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então 66 famílias entraram, e depois de 430 anos, 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Então eu aprendo que mesmo em ambiente de escassez, escravidão, o povo de Deus também cresce. 66 famílias, saíram quase 3 milhões de pessoas. Eles saem, Deus liberta eles, e numa jornada que deveria durar dias, não anos, dura 40 anos, porque eles murmuraram, estavam com saudades do Egito. E durante 39 anos e 6 meses eles andaram em círculos, porque a Bíblia me fala que em 6 meses eles chegaram prestes a atravessar o Jordão e ficaram ali por 39 anos e 6 meses, com medo dos gigantes que haviam naquela terra. E por murmurarem naquela trajetória, dos 3 milhões que saíram, a Bíblia me deixa saber que só 2 pisam na terra prometida. Quando eu leio essa história me dá um pesar, irmão, porque eu creio que cada família daquelas 3 milhões de pessoas, elas tinham sonhos, palavras, planos, mas eles nunca chegaram aonde Deus queria. Aonde? Aonde Deus queria. Fala comigo, aonde Deus queria. Só 2 pessoas entram na terra prometida, a saber, Josué e Caleb. Eles entram na terra prometida, segundo Deuteronômio capítulo 34, Moisés morre e passa a liderança para Josué, homem forte, corajoso, e Deus fala para ele: eu serei contigo como eu fui com Moisés. Seja forte, seja corajoso. Josué então entra com uma liderança que entra na terra prometida, e a primeira cidade que eles entram, que eles conquistam é Jericó, a famosa batalha das muralhas de Jericó. 6 dias de silêncio para falar um e as muralhas caírem. De Jericó eles entram na cidade chamada Ai. Fala comigo, Ai. É a segunda cidade que eles entram. Ali Deus começa a ministrar no coração de Josué, agora tirando aquele conceito cultural tribal de Israel e transformando Israel numa civilização. Chega para Josué e fala assim: Josué, agora divide as terras para as 12 tribos. E aí Josué faz um censo e divide a terra para cada tribo. Ou seja, era Deus transformando uma nação tribal numa civilização, porque Deus estava prestes a liberá-los para algo novo. Segundo Deuteronômio capítulo 30 e Josué capítulo 20, Deus dá uma ideia para Josué, que é as chamadas cidades Americlafes em hebraico, significa cidades refúgios. O que eram as cidades refúgios? Alguém cometia um crime aqui, tinha um problema aqui, ia para outro lugar, e lá ele recebia abrigo. Davi usou uma cidade de refúgio, Davi usou uma Americlafe, que era Quiriate. Quando ele fugiu de Saul, ele correu para uma dessas cidades. Eram 6 cidades refúgios. Novamente Deus estava ali, transformando uma nação tribal numa civilização. Mas Josué morre. Fala comigo, morre. Era um bom líder, mas não era bom em sucessão. Não levanta ninguém no seu lugar.
quando ele morre, nasce o livro de Juízes. Começa agora Israel, o período teocrático dos juízes. Segundo a história, dura 300 a 350 anos. Porque Josué não fez um sucessor. Passados 300 e 350 anos, quando o livro de Juízes acaba, começa o livro de 1 Samuel. Onde é que a gente está? Nesse momento de transição, onde Samuel é o último juiz e o primeiro profeta. Fala comigo, último juiz e primeiro profeta. Ele não só é juiz e profeta, mas ele é sacerdote. Segundo 1 Samuel capítulo 1, fala que através de Samuel, Deus resgata a arca da aliança, a qual ele leva para a casa de Abinadab e fica lá por 20 anos. Quantos anos? 20 anos. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 a 4, Samuel fala assim: e Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará da mão dos filisteus. Aqui Samuel estava agindo como um Navi, que era um profeta, que significa porta-voz de Deus. Fala comigo, porta-voz de Deus. Aí continuando, versículo 7 ao 10 de 1 Samuel 7, ele fala: quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus. Uau, de novo. E disseram a Samuel: não pare de clamar. Olha para você e fala assim: não para de orar. Pastor, quando é que eu devo parar de orar? Nunca, até acontecer, até surgir, até destravar, até ser interferido. Agora, quando é que eles atacam? Quando está todo mundo junto. Por quê, irmão? Porque você sozinho, você pode até ser forte, mas você unido, você é imbatível. Porque toda unidade constrói um altar. Agora eu preciso entender que altar não é palco, e palco não é altar. Por quê? Porque palco promove, mas altar mata. Sabe por que muitas vezes a gente tem barulho, mas não tem trovão? A gente tem aparência, mas não tem livramento, não tem intercessão, não tem intervenção divina, não tem fogo, não tem fumaça, não tem sangue, porque é palco, não é altar. E Deus está te dizendo, muitas das soluções dos seus problemas está quando você construir um altar. Agora, um verdadeiro altar, ele é construído em volta de quem? De uma celebridade, de um bom homem, de um bom pregador, de um profeta excepcional, de um ungido adorador do Senhor. Não, um altar, repete comigo, altar, ele é construído em volta do Cordeiro. Se não é o Cordeiro que é o centro do altar, não é altar, é palco. Pastor, como é que eu sei quando algo é um altar e quando algo é um palco? É simples, quem está lá no meio, é o homem ou o Cordeiro? Se é o homem, é palco. Agora, se é o Cordeiro, é altar. Então nós precisamos o que? Construir altares. Fala comigo, você não está entendendo. Fala comigo, construa um altar. Pastor, mas piorou. Eu orei, piorou. Continua orando. A doença piorou. Continua orando. Não pare de cultuar. Porque muitas vezes, se você parar de adorar, de orar e de cultuar, você não vai acessar um ambiente que vai mudar a sua história. Porque o que vai mudar a sua história, irmão, é um ambiente que você acessa. Enquanto no meio da batalha, em vez de você chorar, você adora. É um ambiente que você acessa. Fala comigo, eles não pegaram espadas. Quem estava vindo contra eles, irmão? Um dos maiores exércitos inimigos de Israel. Eles não procuraram por espadas e nem por cavalos. Mas eles falaram: Samuel, continua clamando, ergue o altar, que desse altar Deus vai trovejar. Não é com espada, não é com cavalo, não é com armas humanas que você luta. Fala comigo, são com armas espirituais. Armas espirituais. A gente vê Ana, mesmo com o ventre cerrado, ela continua indo para o altar adorar. Ela continua vindo para a igreja. Ela continua indo para os small groups. Ela continua adorando a Deus em casa, lendo a sua Bíblia. Mas não está funcionando, meu ventre ainda está infértil. Continua adorando, continua orando. Por quê? Porque é nesse ambiente, nesse altar que você constrói, que você vai acessar um lugar que lá vai estar, irmão, a solução do seu problema.
Ana estava tão atribulada, irmão, que ela foi e estava lá no templo orando. E Eli chega para ela e fala assim: está embriagada. Ela falou: não, eu não estou embriagada não, eu só estou muito aflita. E aquele fala para ela: pode ir para casa porque a tua madre abriu. Por que a madre dela abriu? Porque no meio da aflição, da amargura, da doença, ela não parou de orar, ela não parou de clamar. Vai para casa. Por quê, irmão? Porque quando você vem para a igreja mesmo no meio da luta, quando você vem para a igreja mesmo no meio de notícias ruins, quando tudo está errado, é Deus falando assim: ei, eu estou preparando um altar para você, e nesse altar que você não tinha razão nenhuma para adorar, para estar junto, para sacrificar, eu vou trovejar. Fala comigo, é no altar do trovão. Agora nesse altar do trovão, Samuel, ele oferece, fala comigo, holocaustos. Sabe qual é a diferença do holocausto? O holocausto não é oferta pacífica e nem manjar, que havia várias ofertas. Oferta pacífica era uma parte, manjar era uma porção, mas o holocausto era tudo. Quer resposta? Quer livramento? Quer interferência do céu como um trovão, um estrondo? Não constrói o teu altar e coloca sobre ele ofertas pacíficas ou manjar. É o holocausto, o que atrai o trovão esbravejante do céu, que vai dar pânico até em quem está te amedrontando. É um holocausto. E o holocausto é o quê? É tudo! Tudo! Dinheiro pode até te dar network, irmão, mas é um coração segundo o coração de Deus, que entrega tudo para Ele, que acessa um altar misterioso, onde Deus livra, onde Deus fala, onde Deus interfere, onde Deus troveja. Uau! Fala comigo, não é uma porção, é tudo. É tudo. Agora para prestar atenção. Por que o texto diz que era um cordeiro que ainda mamava? Era um holocausto. Não era um manjar, não era uma oferta pacífica, era um cordeiro que ainda mamava. Versículo 9 ele diz: então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Leia para mim, Adriano, Levítico 22, 27 ao 29. Quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará 7 dias com sua mãe. Do 8º dia em diante será aceito como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Não matem uma vaca ou uma ovelha ou uma cabra e sua cria no mesmo dia. Quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor... Peraí, Adriano. Sacrifício de quê? Peraí, então você está me dizendo que quando eu ofereci um cordeirozinho desmamado ainda, que não tinha desmamado ainda, era um sacrifício de quê, Adriano? Um sacrifício de gratidão ao Senhor. Mas que gratidão, irmão! Se eles estavam no meio de uma batalha. Olha o tipo de sacrifício que ele estava oferecendo. A ovelha ainda não desmamada, ele estava dizendo: ei, o altar que troveja é um altar que já oferece gratidão, celebração, como se tivesse acontecido sem ter acontecido ainda. Não, Adriano, eles não estão me entendendo, cara, não estão me entendendo. Querido, a fé não é aquilo que te faz celebrar o que você viveu, mas é aquilo que te faz preparar uma festa daquilo que nem aconteceu ainda. Quer um altar que troveja? Começa a celebrar. Qual o tipo do sacrifício? É o cordeiro. E é o que? Uma parte? Não, é tudo. Mas é como? Não, pastor, eu só recebi notícia ruim, tá só piorando. Pega um cordeirinho ainda não desmamado. Por quê? Porque você vai sacrificar como quem já venceu. E eu te entrego tudo. E que há em mim, eu te entrego tudo. E eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Pastor, vai lá na minha casa, eu quero fazer um culto de ação de graça. Por quê? Porque eu comprei uma casa. Amém, a gente vai.
Mas o altar que atrai trovão é aquele culto de ação de graças de uma casa que você nem assinou o contrato ainda. Quem já foi numa festa para comemorar uma casa que nem assinou o contrato ainda? Ninguém, né? Você não conhece nenhum crente ainda. Quem já foi numa festa de ação de graça de uma pessoa que recebeu 3 meses de vida? Mas nós estamos festejando o que aqui? O médico falou 3 meses de vida. Não, você não está entendendo. O médico falou que é 3 meses de vida. Mas eu descobri um certo tipo de altar. Não é bronze, não é terra, não é ouro, é pedra. E existe um segredo em cima desse altar e um contexto em volta dele que atrai um trovão que é estrondoso. E esse trovão estrondoso, você não está entendendo, ele traz livramento, ele traz resposta, ele traz intervenção do céu. Meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo. E eu te entrego tudo. Que há. Te entrego tudo. E eu te entrego tudo. Meu amado, receba tudo. Fala assim comigo, o altar te proporciona acessar aquilo que é teu antes de chegar. Eu sei, irmão, tem uns coach aí que é caro e vale a pena. Eu tô até querendo ir com o Adriano junto. Mas eu tô te dando uma resposta, irmão. Eu tô te dando uma chave que talvez nenhum deles tenha. Através do altar, você acessa aquilo que é teu, mas que nem sequer chegou ainda. Como é que eles estão lá celebrando? Que música é essa? É de glória, é de vitória, é de celebração. Mas peraí, tu não é aquele cara lá que perdeu tudo, parece Jó, e onde tu toca apodrece. Que é isso, irmão? Você não está entendendo, irmão. Aqui fora tá ruim, mas eu descobri um acesso. E esse acesso, quando eu toco lá, Deus troveja. E o que vai mudar a minha situação não é um novo remédio, não é um novo presidente, não é um novo tipo de visto. É o trovão que sai do altar de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Deus fala, é um trovão que todos vão ouvir. E quando Ele fala, quem está corajoso fica em pânico. Uau! Ah, meu Deus. Lê para mim aí, Adriano, Apocalipse 6:1. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Coloquei esse não? Não. Então eu vou ler. Havendo o cordeiro aberto um dos selos. Aberto o quê? Um dos selos. Olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Vem e veja. Queridos, os medos, eles têm o poder de empurrar você para trás. Toda emoção baseada no medo, ela tem o poder de te empurrar para trás. Mas o teu altar, aquele altar de pedra do trovão, ele tem o poder de te empurrar para frente. Porque quando Deus fala e troveja, Ele está dizendo assim, vem e vê. Vem e vê. Eu sei que você está enxergando, mas você não está vendo. Porque você precisa vir e ver. Você está me entendendo? Agora olha lá, 1 Samuel capítulo 7, versículo 10, o que ele fala. Enquanto Samuel oferecia um holocausto, os filisteus aproximaram-se para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor, fala comigo, trovejou com um grande estrondo contra os filisteus que se colocaram em pânico. Irmão, enquanto você está aqui, Deus está trovejando. Você não está ouvindo, você não está vendo, mas nas regiões espirituais há um relâmpago trovejando, há um trovão trovejando. Agora, por que não é relâmpago? Pergunta para mim, por que não é relâmpago? É trovão. Fala comigo, relâmpago é a luz.
É óbvio. E o relâmpago se move na velocidade da luz. Mas relâmpago não é trovão. Relâmpago, se você estiver distraído, você perde, amém? Quantas vezes você está lá na sua casa e vem aquela tempestade, você não viu o relâmpago, mas você ouviu o trovão? Porque o trovão ele se movimenta na velocidade do som. E sabe o que é mais interessante? Os cientistas descobriram que o universo se cria. Existe um potencial autocriacional no universo que está se estendendo, ou seja, as galáxias estão se estendendo. Agora adivinha como? Na velocidade do som. E não é da luz. É a voz de Deus trovejando desde a eternidade. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Bereshit bara Elohim Elishah. Ou seja, e haja luz. Porque quando Deus troveja, não é relâmpago, não é um insight, não é uma luz, não é algo artificial. Quando Deus troveja, mesmo quem está distraído vai ouvir, porque é Deus criando, é Deus transformando, é Deus mudando, é Deus curando, é Deus restaurando, é Deus interferindo. Porque o trovão, mesmo distraído, você escuta. Agora sabe o que é mais interessante? Um trovão ele tem um poder de chegar a 145 decibéis. Quanto? 145. Irmão, 145 decibéis é o mesmo que você está debaixo de um Boeing 737 quando ele está decolando. 145 decibéis é o mesmo que você está na primeira fileira de um show de heavy metal, de rock, com tudo nas alturas. Ou seja, você vai sentir. Você não precisa ver, mas você precisa entender que Deus está mexendo na atmosfera. Existe um trovão na tua vida hoje. Fala comigo, eu acredito que Deus está trovejando. Agora lê para mim aí, Adriano, Êxodo capítulo 19, versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Houve o quê? Trovões e relâmpagos. Uau, continua. Uma densa nuvem cobriu o monte. Depois de quê? De trovões e relâmpagos. Continua. E uma trombeta ressoou fortemente. Uau. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte de Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Uma parte do monte? Não, todo o monte tremia como? Normalmente? Paulatinamente? Não, violentamente. Eu sei, talvez você nunca viu um monte tremendo violentamente, mas a Bíblia está dizendo que é assim que acontece quando Deus quer entregar algo para o seu povo. Aqui Moisés estava prestes a entregar os mandamentos, os 10 mandamentos. Aí o que é que Deus fala? Relâmpagos, trovões, fumaça, fogo, terremoto. Todas as vezes que Deus quer te entregar algo novo, irmão, é o céu trovejando sobre a tua vida. Não é raio, não é relâmpago, é trovão e treme violentamente. Agora não só é quando Deus quer te entregar algo, porque a Bíblia diz o quê? Deus estava querendo se encontrar com ele. Moisés levou o povo para fora do acampamento. Para o quê? Se encontrar com Deus. Quando Deus quer se encontrar contigo, Ele não sussurra, Ele não sopra, Ele troveja. Então tem algumas situações que você está repreendendo Satanás, as miríades de anjos, os demônios da estratosfera infernal, mas é Deus trovejando, dizendo assim: eu te quero no meu altar, eu te quero no meu quarto trancado, eu te quero me buscando, me orando, porque muitas vezes o medo é redentivo, porque Deus está trovejando. Fala comigo, Deus está trovejando. Agora, qual é a fonte do trovão? Lê para mim, Adriano, Apocalipse 4 e 5. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes. De onde? Saiu o quê? Relâmpagos, vozes e trovões. Continua.
Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Peraí. Então trovão não tem fonte num furacão, não tem fonte num acontecimento da terra, mas a fonte do trovão espiritual é onde? Do trono de Deus. Então todas as vezes que Deus olha para o teu altar, no meio do medo, da aflição, e você pede por um livramento, uma interferência, o trovão não vem da terra, não é algo que vem da terra, é um trovão que vem diretamente do trono dos céus, não é um anjo, não, é o próprio Deus, o trono, dizendo: vai lá, resolve isso pro meu filho, eu te ouvi. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Fala comigo, a fonte é o trono. Quantas vezes você já recebeu aquela palavra que não te tocou, mas você já recebeu aquela palavra que parece que tremeu os montes violentamente dentro de ti? É porque é um trovão que saiu do trono. Porque se é de Deus, é do trono. E se é do trono, não tem outra forma que Deus fala. É só trovão. Porque quando a resposta vem do trono, tem que ter estrondo. Por quê, irmão? Porque tudo que vem do trono de Deus, Ele não apenas fala, Ele troveja. Quando é Deus que fala e é do trono, é trovão, não é um falar normal, não é uma coisa cotidiana, porque se é do trono, Deus troveja. Lê para mim, Adriano, Salmos 29, versículo 3. A voz do Senhor ecoa sobre as águas. Peraí, a voz de quem? Continua. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor é forte como um trovão. Peraí. A voz de quem? É forte como o quê? Continua. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Trovão não é só a fonte, o trono não é a fonte do trovão, mas você precisa entender que o trovão também é uma característica da força e do poder da voz de Deus. Toda vez que você fala assim, Deus fala alguma coisa, Deus me traz uma clareza. A minha Bíblia está dizendo que quando Deus fala, o Deus da glória, Ele não fala, Ele troveja, irmão. Porque a voz do Senhor, ela é forte como o quê? Como um raio, como um furacão, como um tornado, como um terremoto. Não, a voz do Senhor é forte como um trovão. Continua, lê para mim Jó, capítulo 37, versículo 2 a 6. Ouça o trovão. Ouça o quê? Escute a poderosa voz de Deus. O barulho do trovão se estende por todo o céu. E o relâmpago ilumina a terra de uma extremidade até a outra. Você quer uma palavra profética hoje para a sua vida? Eu vou te dizer, escute o trovão de Deus. Porque Deus está trovejando na tua vida. Lê agora comigo Apocalipse capítulo 14, versículo 2. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Sabe o que Deus está dizendo? Quando o louvor sai do trono dele, não é uma mera música, é um louvor como uma voz de trovão. Porque no meio da adoração, da música, de arpistas como que harpa, Deus libera a sua voz como um de trovão. Pastor, a gente já leu muito versículo da Bíblia, mas eu queria ouvir mais um exemplo de uma pessoa que perdeu tudo. Irmão, você conhece alguém com a vida mais desgraçada do que a de Jó? Eu creio que Jó é o tipo da pessoa que se eu falar para você assim, eu tenho uma palavra para ti, livro de Jó, você fala, está arrependido, está amarrado. Jó perdeu tudo. Não só perdeu bens, perdeu família.
perdeu a esposa, perdeu os filhos. Mas olha o que é que Jó descobriu no meio do sofrimento dele. Lê comigo, Adriano. Jó 31, 1 a 5. Diante disto, o meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus e o estrondo que sai da sua boca. E ele solta por baixo de todos os céus. E o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz. Troveja como o estrondo da sua majestade. E ele já não retém um relâmpago quando se ouve a sua voz. Como a sua voz de Deus troveja maravilhosamente. Como é que ela troveja? Maravilhosamente. Como é que ela troveja? Maravilhosamente. Como é que a voz de Deus troveja na tua vida, igreja? Como é que a voz de Deus troveja? Isso aqui é um relato de quem tinha perdido tudo. Capítulo 26, versículo 14, Jó também fala: quem poderá compreender o poder do trovão? Fala assim comigo: é mistério. Então todas as vezes que você falar é mistério, lembre que é trovão. Mas será que há alguém que possa compreender o trovão? Será? Pergunta para o professor do outro lado: tem alguém que pode compreender o trovão? Será? Lê comigo, Adriano, Isaías 33, versículo 3. Tem paciência comigo, a gente vai lendo o versículo, no final coloca a cereja. Vai, Adriano. Diante do trovão da sua voz, os povos fogem. Uau. Quando te levantas, dispersam-se as nações. Todos fogem. Quem? Todos fogem. Quando Deus intervém do trono, com a força da sua voz e do seu poder, não tem uma pessoa que não fuja. Todos fogem do bradar, do trovão, do leão de Judá. Lê comigo Jeremias 25:30. Tu, portanto, lhe profetizarás todas essas palavras. Comigo. Profetizará. Continua. E lhes afirmarás: e Yahvé ruge do alto, e da sua santa morada o seu trovão será ouvido. Uau! Continua. Rugirá fortemente contra a sua habitação, dará brados como os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. O que aqui Deus está dizendo? Fala comigo. Deus está falando com um profeta, dizendo: profetiza. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Profecia não acabou, não. Ela existe, profecia falsa, mas existe a verdadeira. Porque quando a profecia é verdadeira, ela é como uma voz de um trovão. Porque o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: quando um profeta fala aquilo que eu estou falando, é como um rugido do leão, é como uma voz de um trovão. Porque quando é profeta de Deus e quando é profecia de Deus, é como uma voz de trovão. Então se está faltando trovão, está faltando profeta. Se está faltando estrondo, está faltando profecia. Fala comigo: eu sou essa profecia. Eu posso ser esse profeta. Então faz barulho, porque você é como um trovão. Fala comigo: como um trovão. Lê comigo, Adriano, Zacarias 10:1. Rogai a Yahvé pelas chuvas da primavera, pois é o Senhor que faz o trovão, quem ordena que chuva caia sobre a humanidade e lhes providencia todas as plantas do campo. Chuva de onde? Primavera? Não sei se você sabe, mas a chuva da primavera era a chuva após a seca. Era uma chuva inesperada. O que Deus está dizendo é que
que aquilo que você está orando, que parece uma provisão inesperada, é um trovão, porque quando Deus troveja, Ele libera uma provisão, não é qualquer provisão, é uma provisão inesperada. Após o que? Após fartura, não, após desgraça, perda, período de seca, após o teu chefe mandando uma mensagem para ti dizendo que está demitido, Deus está dizendo, faz o altar, coloca o cordeiro, clama, adora como se tivesse vencido, celebra, e eu vou trovejar do céu, e quando eu trovejar do céu, eu vou mandar uma provisão inesperada. Eu posso ver aqui, irmão, uma provisão taxiando nesse lugar, e Deus dizendo, aonde está o altar, aonde está a celebração, aonde está a fumaça, o sangue, o fogo, porque eu quero liberar uma provisão inesperada. Não é algo que você está esperando, não é algo que você trabalhou, é uma provisão inesperada. E aqui já começa o culto da virada. A virada passada eu falei, vai ter muita gente engravidando, e essa eu já estou começando a te dizer, vai ter muita provisão inesperada. Aonde? No meio do trovão. Música de trovão. Você não estava esperando? Não? Mas do céu virá o teu socorro! Ano que vem você fala comigo. Se foi profecia do trono, se foi trovão verdadeiro. Me desafia, eu amo desafio. Espera, não, porque provisão inesperada não espera. É aquele raio que você não estava esperando, no meio do teu cotidiano, da tua vida. Aquela chuva fora do tempo. Mas pastor, mas por que Deus troveja? Eu ainda não entendi. Fala comigo, porque sabe por que Deus troveja? Essa eu peguei hoje. Deus, por que tá o quê? A gente poderia passar a noite inteira lendo o versículo de trovão aqui. Mas sabe por que Deus troveja? Porque Deus não é bom porque faz coisa boa. Mas Deus faz coisa boa porque Ele é bom. Então Deus não troveja. Ele é o trovão. Você entendeu? Deus troveja porque Ele mesmo é o trovão. E do que é que o Deus do trovão está atrás? Agora foi meio Thor, né? Ele está atrás dos filhos do trovão. Are you here? Será que os filhos do trovão estão aqui? Pastor, é muita viagem. Não, está na Bíblia. Lê comigo, Adriano, Marcos capítulo 3, versículo 13 a 17. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Chamou quem? Os discípulos. E viera a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão, e Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Quem que eram os filhos do trovão? Tiago e João. Quem foi o apóstolo que mais viveu? Todos morreram. Paulo morreu, Tiago morreu, Pedro morreu. Uns foram enforcados, jogados aos leões, crucificados de cabeça para baixo. Mas teve um que ficou bem velhinho. Por quê? Porque tinha uma revelação especial guardada para ele. Fala para mim, João! Por quê? Porque só filho do trovão entende quando o trovão fala. Deus está procurando os filhos do trovão. Por quê? Porque só vai entender quando Deus fala no trovão quem é filho do trovão.
só vai entender que é Deus falando através da tua situação, da tua circunstância, daqueles trovões, daquela tempestade, se tu for filho do trovão. Sabe quem é o filho do trovão? Irmão, não tem tempestade maior fora do que aquela que tem aqui dentro. Aquela que tem aqui dentro é uma tempestade celeste, é surreal. Em Israel tem um termo, irmão, chamado Kadimá. Fala comigo, Kadimá. Sabe o que é Kadimá? Quando Israel está cercado e eles sabem que os inimigos são maiores do que eles, são melhores do que eles, e eles não têm condição nenhuma de vencer aquela batalha. Um soldado israelense olha um para o outro e fala assim: Kadimá. Sabe o que significa? Nós vamos ser a tempestade maior do que a tempestade que se levanta contra nós. Sabe o que é que você devia dizer para a sua tempestade? Kadimá. Por quê? Porque existe alguém que está dentro de você, que tem um trovão estrondoso que é muito maior do que qualquer circunstância que está aqui fora. Mas maior que estão contra vós. Não, você não entendeu, porque você não entendeu o trovão do céu. Abre os olhos, querido. Eliseu disse para o seu discípulo: abre os olhos, porque você vai ver que através do trovão, Deus o trovão, maior é o que está conosco, maior em quantidade é os que estão com nós, do que os que estão contra nós. Kadimá. Fala comigo, Deus do trovão. Está procurando pelos filhos do trovão. Pastor, onde é que está isso na Bíblia, pastor? Que só o filho do trovão entende o trovão. Vamos lá. Lê para mim, Adriana, Apocalipse capítulo 10, versículo 1 a 4. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de tua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Tinha o quê? Fala comigo, livro aberto. Revelação, continua. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em... E o quê? Falou! E bradou... Sussurrou! Bradou! Continua. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram as 7 trovões. Peraí, quantos trovões? Continua. E suas próprias vozes. Então cada trovão tinha o quê? Sua própria voz, continua. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Por que ele ia escrever, Miqueias, as coisas que os 7 trovões falaram? Porque ele estava entendendo que os trovões estavam falando como vozes. Porque quem é filho do trovão não olha para uma tempestade e vê fracasso, mas ela entende que através daquela tempestade tem uma voz que quer comunicar algo através do livrinho. Deus está procurando pelos seus filhos hoje. Porque o que para todo mundo é barulho, para João era uma mensagem do céu. Quando os trovões falaram, João falou: epa, deixa eu notar, porque eu estou entendendo tudo. Foi ou não foi o famoso filho do trovão, o homem que escreveu o livro chamado Revelações? O que é que acontece quando Deus quer te levantar, quando Deus quer te afirmar? Eu não vou só citar porque não dá tempo. João capítulo 12, versículo 25 a 30. Diz que a multidão que ali estava tinha ouvido e dizia que havia tido um trovão. Sabe o que é que tinha por trás desse trovão? Deus falando em hebraico: Benar Ruios Refizibá. Este é o meu filho amado, em quem meu coração se compraz. Então Deus não sussurrou, Deus não mandou carta, Deus bradou como um trovão que todos ouviram: este é meu filho amado, em quem meu coração se compraz. Então para de buscar afirmação de homens e reconhecimento da terra, quando o céu está procurando por filhos de Deus, filhos do trovão, para ouvir o Deus que é trovão dizer: você é meu filho amado, em quem o meu coração se compraz. E
Quando eu me agrado de você, eu não mando cartas, eu não dou like no Instagram, eu não posto o seu vídeo, eu libero um trovão do céu. O que é que você quer, um like ou um trovão? Hã? O que é que você quer, like ou trovão? Eu quero trovão, fala comigo, eu quero trovão! Eu não quero like! O descendente de Davi, o homem mais notável, e ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, O homem mais notável, ele ama a justiça. eu dei. Agora a cereja do bolo para encerrar. Voltando lá para 1 Samuel 7. A Bíblia não fala qual foi a oração de Samuel, fala? Não. Mas fala que quando ele sacrificou, quando ele ergueu o altar e ele orou, Deus trovejou. Samuel era filho de quem? Filho da Ana, a dona Ana, aquela mulher infértil, que foi chamada de embriagada pelo pastor dela. E a Bíblia diz lá em 2 Samuel que Ana ia de ano em ano visitar Samuel. E há uma cultura em Israel que toda criança, quando nasce, recebe uma música. E a mãe canta e conta aquela música para os seus filhos durante anos, para que eles aprendam como foi que eles nasceram. A Bíblia não fala o que Samuel orou, mas por Deus ter respondido o altar de Samuel com o trovão, no mínimo, ele cantou a música que ele aprendeu da mãe dele por anos. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Lê para mim, Adriano, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8 a 10, e eu estou acabando. Levanta o pobre do pó. Só um segundo, isso aqui é a Ana cantando. Continua. Levanta o pobre do pó, desde o esterco. Exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Porque o homem não prevalecerá pela sua força. Repete comigo. Repete de novo. Porque o homem não prevalecerá por sua força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Você está me entendendo? A Bíblia não fala, mas o contexto me implica dizer que a oração que Samuel orou foi a canção que a mãe dele ensinou desde pequeno, quando ela cantou para ele, falando assim: não é pela sua força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E tem uma canção, filho, quando a minha madre não era fértil, quando eu não tinha filhos, quando tudo à minha volta, a minha adversária me afrontava todos os dias, Penina passava com aquela barriga na minha cara, eu cantei a ele, e eu entendi que o meu quebrantamento atrai o seu trovão, e quando ele troveja, aquilo que estava parado começa a se mover, aquilo que era infrutífero começa a ser frutífero, aquilo que não tinha vida começa a ter vida, filho. Esse é o segredo. Ergue um altar, coloca o cordeiro no meio, é um cordeiro desmamado, porque você precisa celebrar antes de acontecer, e não é só manjar, é holocausto, é oblação, é libação. E quando você fizer isso, Samuel, haverá trovão do céu, estrondoso, poderoso e em glória. Fica de pé do seu lugar. Descendente de Davi,
ama a justiça. Eu dei iniquidade, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Eu dei a iniquidade, Ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. que ruja o leão, e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Já dizia o salmista: olhai para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. Por quê? Porque é lá do alto que tem um Deus trovão no trono, que quando ele fala, ele libera um trovão estrondoso. E quando é ele que fala, há resposta. E quando é ele que fala, há livramento. E quando é ele que fala, há provisão inesperada. E quando é ele que fala, o medroso vence o corajoso, e o corajoso corre com pânico. Você serve a um Deus que está no trono, e em volta do seu trono há trovões, porque o próprio Deus é um trovão. E Ele está atrás dos seus filhos hoje, os filhos do trovão, aqueles que carregam dentro deles uma força, uma tempestade celestial, maior do que qualquer tempestade que vem contra eles, porque maior é o que está em nós do que o que está contra nós. Aleluia. Esse é um sermão prático, pratica na tua casa. Eu te dei o segredo de muitas conquistas, de muitas vitórias que você pode ter na sua vida. Ergue o altar e faz o Deus do trovão trovejar. Você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai receber coisas que você nunca recebeu. Você vai viver o que você nunca viveu. O altar do trovão está disponível para todos nós. Deus te abençoe. Uma semana em paz, debaixo da graça, da misericórdia, do poder e do trovão do Senhor.